Olá, o Trabalho Legal desta semana vai mostrar. Com o título Por um Brasil Sem Doenças e Acidentes de Trabalho, MPT promove o lançamento da campanha Abril Verde. MPT investiga falhas e irregularidades do processo do selo de qualidade que garante aos produtores brasileiros de etanol acesso ao disputado mercado europeu. Palestra sobre assédio moral e sexual promovida pelo MPT em Brasília marca o Mês da Mulher. Cerimônia no MPT empossa 6 novos procuradores do trabalho. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Para marcar o mês de prevenção de acidentes do trabalho, o MPT desenvolveu diversas ações de conscientização para a sociedade. Entre elas, uma exposição fotográfica, exibição de vídeos e spots para a rádio, divulgados pela agência Rádio Web. O mês da campanha foi escolhido por conter 2 datas importantes: 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e 28, Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Atualmente, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial em acidentes no trabalho. Nós não podemos tratar o acidente do trabalho como uma questão secundária ou de só menos importância. Ela tem que ser posta como uma primeira preocupação em todas as atividades laborais humanas, de tal forma que o trabalhador brasileiro não seja vítima do seu próprio trabalho, e sim viva através dele. Durante a campanha Abril Verde estão previstas diversas ações, entre elas a campanha Não Vire Manchete, uma série de 5 vídeos lançados um por semana, sempre às segundas-feiras, na página oficial do MPT no Facebook. Essa manchete, infelizmente, não deveria fazer parte da pauta dos nossos meios de comunicação, mas como demonstrado aqui, como demonstrado pelos números, infelizmente ainda é muito comum que notícias como mortes como trabalhadores acidentados e adoecerem no trabalho seja objeto de divulgação na nossa imprensa. Além dos vídeos, eventos, palestras e exposições sobre saúde e segurança no trabalho serão promovidos por todo o país durante o mês de abril. Também foi lançada a revista da série MPT em quadrinhos, que nesta edição trata especificamente do movimento Abril Verde. A campanha ela visa estimular o debate, visa mostrar para toda a sociedade essa importância de um meio ambiente adequado. Porque existem vários fatores para os acidentes de trabalho, mas um deles também é a falta de prevenção. É uma cultura em nosso país que não está relacionada só ao ambiente de trabalho, mas de uma forma geral, uma cultura não prevencionista, uma cultura de que as coisas não irão acontecer. O procurador alerta ainda para as consequências da falta de prevenção, que não afeta só o trabalhador, atinge também as empresas e prejudica a economia do país. Primeiro, porque existem reflexos diretos para a própria Previdência, que pode aumentar. Existe um seguro de acidente de trabalho que varia de 1% a 3%, dependendo do nível de acidentalidade da empresa. Então, se a empresa está acidentando mais, nada mais justo que ela pague o seguro maior. Até porque o valor previdenciário ele é custeado para as situações normais de trabalho. Então, além disso, a Advocacia Geral da União, que inclusive tem uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, tem acesso direto aos dados do Ministério Público do Trabalho, ela tem incrementado o número de ações regressivas, que são aquelas ações onde a Advocacia Geral da União requer das empresas o ressarcimento pelos custos previdenciários gastos com acidentes e doenças do trabalho, quando é identificado a culpa da empresa por esses acidentes. E, além do mais, o próprio empregador. Várias são as atividades que marcam o Abril Verde. Em Brasília, a exposição Trabalhadores estará aberta ao público durante todo o mês de abril. Ela acontece na Procuradoria-Geral do Trabalho, no Senado, no Tribunal Superior do Trabalho e na Câmara dos Deputados. Na Paraíba, jogadores do Campinense e Botafogo entraram em campo na primeira partida da decisão, unidos por uma faixa alusiva à campanha. Diversos prédios públicos e até monumentos estão recebendo iluminação verde. Spots de rádio também destacam a campanha. Você sabe por que, durante o mês de abril, prédios públicos como o Congresso ficam iluminados de verde? A ideia é chamar a atenção para uma triste realidade: acidentes e doenças ocupacionais.
A cada 3 horas, um trabalhador morre em um acidente de trabalho. A iluminação verde é uma homenagem a todas as vítimas e alerta para a importância da prevenção no ambiente de trabalho. Acenda também essa luz, Abril Verde, todos juntos pela saúde e segurança do trabalhador. Uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho. Denúncia do Ministério Público do Trabalho investiga como funciona o processo de certificação Bom Sucro no Brasil, maior referência do mundo no setor da cana-de-açúcar. Relatórios de auditoria analisados pelo MPT revelam graves contradições e falhas na verificação real do cumprimento de leis trabalhistas. O selo de qualidade atesta, entre outras exigências, que as usinas de cana no Brasil cumprem normas internacionais relativas à liberdade sindical e à negociação coletiva, mas isso sem ao menos consultar os sindicatos dos trabalhadores dessas companhias. Essa foi uma falha determinante, mencionada pelo procurador do Ministério Público no Trabalho, Rafael Gomes, no relatório de investigação do processo de certificação do selo Bom Sucro. Segundo ele, a auditoria realizada demonstra inúmeros gargalos. Na verdade, a auditoria não chegava nem perto da realidade. Por exemplo, para certificar com relação à liberdade sindical, nenhum sindicalista e nenhum sindicato era sequer consultado. Então, que verificação vai ser essa se você não busca a informação sobre possíveis violações à liberdade sindical com os próprios sindicatos, que são justamente quem teria essa informação? Segundo Carlos Eduardo Chaves Silva, assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, descartar informações que podem ser verificadas diretamente com os movimentos sindicais e simular a auditoria descredibiliza o processo de certificação. A certificação ela atesta um momento. Então é uma auditoria que é feita previamente marcada e não há nenhuma garantia, e acho que as certificadoras precisam se preocupar com isso, de que ali vai ser criado um cenário perfeito para que ali seja atestado que a empresa tem responsabilidade social, que preserva o direito dos trabalhadores. Então, todos esses problemas, eles colocam o processo de certificação que acontece hoje no Brasil num risco de um grande escândalo muito grande. Hoje, não há participação do movimento sindical. Nos conselhos das grandes empresas que definem as normas internacionais, não há participação nossa, o que é um erro grave. Porque você deixa de discutir com o trabalhador quais são os problemas mais graves que ele vivencia no campo. O selo Bom Sucro é reconhecido pela União Europeia desde 2011. Mas o que chamou a atenção do MPT naquela época foi que o selo estava sendo concedido às usinas onde houve resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Ou seja, um selo reconhecido pelo mercado comum na Europa que permite a exportação de etanol por produtores brasileiros que supostamente cumprem os parâmetros da Organização Internacional do Trabalho e os critérios sociais e trabalhistas também estabelecidos na própria certificação Bom Sucro. As auditorias revelam que não é consultada a lista suja do trabalho escravo, não era verificado se o trabalhador, se a empresa estava respondendo a uma ação por trabalho escravo ou se ela já tinha sido condenada a isso. A lista suja faz parte da atuação do MPT no combate ao trabalho escravo e a publicação dela é uma ferramenta consistente para assegurar a dignidade do trabalhador no campo. O tema foi ostensivamente discutido no último ano. Qual o compromisso que esse governo tem com o combate ao trabalho escravo? Então, o que nós precisamos é ter foco no combate ao trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho continuará focado, continuará buscando os parceiros, inclusive o Ministério do Trabalho, mas nós, em hipótese alguma, tergiversaremos. Segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a maior organização representativa do setor no Brasil, das 56 unidades produtoras certificadas no mundo pelo Bom Sucro, 43 são companhias brasileiras, sendo 36 delas associadas à entidade. Procurada pelo Trabalho Legal, a assessoria de imprensa da União da Indústria de Cana-de-Açúcar não respondeu sobre as falhas apontadas pelo MPT no processo de certificação que concede o selo de qualidade às suas companhias, que representam mais de 80% das certificações no Brasil.
A Bonsucro é uma organização internacional formada por múltiplas partes. Entre os membros estão produtores brasileiros, como a Copersucar e a Braskem, e compradores de açúcar, como a Coca-Cola e a Nestlé. Ainda segundo o procurador, desde que foi averiguada a precariedade do funcionamento, a certificadora foi notificada. Ela simplesmente não compareceu, não quis nenhum diálogo com o Ministério Público e, em vista disso, foi encaminhada uma reclamação, uma denúncia à Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, para que essa certificação Bonsucro perca o seu reconhecimento. A seguir, palestra sobre assédio moral e sexual promovida pelo MPT em Brasília marca o mês da mulher. Para marcar o mês da mulher, o Ministério Público do Trabalho promoveu um encontro onde se discutiu o problema do assédio sexual e moral sofrido pelas mulheres nos ambientes de trabalho. A violência de gênero se manifesta em diferentes contextos sociais e no ambiente de trabalho não é diferente. A autoridade de um homem sobre uma mulher pode resultar em um caso de assédio moral ou até mesmo sexual. Para combater essa prática, o MPT promoveu na Casa da Mulher Brasileira, em Brasília, uma palestra de conscientização sobre o assunto. O objetivo desse evento dentro do mês de março, que é um mês de luta, de reivindicação feminina, é destacar a importância do combate da violência de gênero também dentro do ambiente de trabalho. A violência de gênero se manifesta principalmente pelo assédio moral e assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Um dos principais obstáculos é o silêncio da vítima em denunciar esse tipo de prática. Então, esse evento ele tem por objetivo dar visibilidade ao problema, fortalecer as mulheres para que elas possam fazer a denúncia e mostrar quais são os canais de denúncia, os principais, para que ela enfrente essa questão. A procuradora Adriane esclarece que no mercado de trabalho o conceito de assédio sexual é muito mais abrangente. Principalmente a questão de assédio sexual, o conceito que se trabalha no ambiente de trabalho é mais amplo do que o conceito do direito penal. Então, o assédio sexual no ambiente de trabalho pode ser praticado não apenas pelo superior hierárquico, como também por colegas e até mesmo por clientes da empresa. O empregador ele tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável, então ele tem a obrigação de combater esse tipo de prática, esse tipo de violência dentro do ambiente de trabalho. Com medo da demissão ou de sofrer algum tipo de represália, muitas vezes as vítimas se calam. Essa é uma das dificuldades do Ministério Público do Trabalho no combate ao assédio moral e sexual. A falta de testemunhas e o desconhecimento do que pode ser utilizado como prova contra seus agressores contribuem para que o silêncio prevaleça. A gente precisa que esses casos sejam amplamente divulgados e que a gente saiba da real dimensão do problema, justamente para a gente evitar que isso ocorra. Então, para a gente fazer um trabalho, a gente precisa saber onde que acontece. Como eu disse na palestra aqui, são pouquíssimos os casos relatados de assédio sexual. Muitas vezes não só a gente não tem testemunhas, mas a própria vítima também não quer denunciar. Agora, a questão da gravação, ainda que a parte, o agressor, não saiba, ela tem sido aceita aí pela justiça como prova para caracterizar o assédio sexual. Então, a vítima que está sendo assediada, ela pode gravar, ainda que sem o consentimento do agressor, e utilizar isso como prova. Entre 2016 e 2017, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 640 denúncias de assédio sexual e mais de 14 mil queixas de assédio moral em ambiente de trabalho. As denúncias vêm crescendo com o aumento das campanhas de conscientização realizadas pelo MPT. Para que os assédios sejam combatidos e punidos, apenas no ano passado o MPT ajuizou 180 ações e firmou 655 termos de ajustamento de conduta. Os canais de denúncia, de modo geral, são sindicatos, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele realiza diversas ações que podem ser termos de ajuste de conduta, ações civis públicas, para obrigar o empregador a adotar mecanismos de combate e de prevenção à prática do assédio moral e assédio sexual no trabalho. No nosso canal de denúncia sempre é possível resguardar o sigilo.
assim, do denunciante, que não necessariamente precisa ser a vítima do assédio, pode ser uma testemunha ou qualquer outra pessoa que fique sabendo. E pode ser, em muitos casos, feito pelo próprio sindicato. A posição do sindicato, como já teve, é acompanhar, ela fazer a denúncia, mas geralmente quando chega judicialmente não tem resultado porque precisa de provas, né? O juiz exige prova e aonde a gente não consegue, e muitas das vezes tem juiz que encaminha, porque muitas das vezes bota eu como testemunha e eu vou lá e relato que tinha o assédio moral, mas que na época ela não queria entrar por necessidade de ter o emprego, e ela só vai falar quando ela é prejudicada. O MPT também tem realizado campanhas de sensibilização que incluem cartilhas e vídeos veiculados nas redes sociais. Este conteúdo auxilia em uma difícil tarefa, a de identificar o que é assédio e como reunir provas para a denúncia. A procuradora Ludmila Reis destaca o principal objetivo da campanha. Realmente fazer uma campanha de conscientização para os trabalhadores, para os empresários, para os sindicatos, para os órgãos públicos, no sentido da gente prevenir essa violência que é feita com o trabalhador. Então, esse foi o objetivo primordial, e então nós divulgamos a cartilha de assédio sexual no trabalho, que é um passo a passo, explicando de forma didática, assim como os vídeos que foram feitos pelo Ministério Público do Trabalho, pelo seu GT de Gênero, em parceria com a OIT. Todos esses vídeos e a cartilha estão disponíveis, a arte pode ser recriada, pode ser divulgada para todas as empresas, sindicatos, justamente porque qual que é o objetivo do Ministério Público do Trabalho? Que seja dada a mais ampla divulgação a essa temática para a gente evitar que essa violência se perpetue dentro do ambiente de trabalho. Quais os direitos de um trabalhador afastado por acidente de trabalho? O trabalhador que é afastado por acidente de trabalho ou por doença reconhecidamente do trabalho, ele vai ter estabilidade de 1 ano no seu emprego após a sua alta médica, além do que ele vai ter direito a que seu FGTS seja depositado durante todo o período do seu afastamento. Já. Cerimônia no MPT empossa 6 novos procuradores do trabalho. Cerimônia no Ministério Público do Trabalho marca a posse de 6 novos procuradores. Eles fizeram parte do 20º concurso realizado pelo MPT. A cerimônia aconteceu na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho. Os novos membros do MPT terão a missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho. Ingressaram na carreira os seguintes procuradores do trabalho: Luíse Monteiro Gagini, Edson Beas Rodrigues Júnior, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, Lucas Santos Fernandes, Mariana Lamego de Magalhães Pinto, Leonardo Lobo Acosta. As recém-chegadas procuradoras do trabalho destacam que o exercício é muito mais do que a realização de uma meta de vida, mas a conquista de um sonho. Eu estou muito feliz e honrada de passar a integrar essa instituição, que tem como objetivo o bem-estar social, a proteção do bem-estar social e a busca de uma transformação social. O procurador do trabalho ingressando na instituição neste momento tem um desafio a mais, que é o desafio de procurar equilibrar as relações entre o capital e trabalho, não deixando que o poder possa desconstruir toda a legislação trabalhista e o próprio escopo do direito do trabalho, que é equilibrar as relações entre o capital e trabalho, melhorar as condições de pactuação da força de trabalho e por último e principalmente, a justiça social. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, recebeu os novos procuradores aprovados no 20º concurso do Ministério Público do Trabalho e fez um apelo a cada um deles. O procurador do trabalho perfeito, ele tem humildade. O momento
em que vocês estão entrando no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público brasileiro, é um momento bastante complicado para o país e para o mundo. Esse processo que nós vemos é um processo de desumanização do ser humano. O ser humano cada vez sendo coisificado, tratado como coisa. E no mundo do trabalho não é diferente, ao contrário, é ainda mais grave. O trabalhador sendo visto, sendo tratado, não como a mola propulsora do desenvolvimento do país. A parte sem a qual o capitalismo rui, sendo tratado como algo descartável. O evento contou com a presença do vice-procurador do Trabalho, Luiz Bojar, do diretor-geral do MPT, Leomar Darancho, da procuradora Daniela Varandas, responsável pela realização do certame, e dos procuradores representantes da banca do concurso. Momentos de susto e desespero. Um grupo de trabalhadores, contratados temporários de uma fábrica de semente no Distrito Federal, ainda sofre as consequências do drama de uma contaminação por agrotóxicos. 21 funcionários da plantação de soja deram entrada em hospitais e unidades médicas de Brasília. A reportagem é de Aline Campelo. Cadê o negócio para abonar? Cadê, gente? Cadê? Imagens fortes, gravadas por celular, mostram a situação do drama vivido pela trabalhadora rural Andressa Batista após entrar na lavoura de soja contaminada com o veneno. Aí foi tão forte que eu comecei a fechar minha garganta, eu comecei a babar, comecei a suar. Aí eu já não lembro mais de nada, porque estava todo mundo lá babando, espumando, pessoas desmaiadas. Ronaldo ficou 2 dias internado. Ele separava pés de soja no dia do acidente e ajudou a socorrer os colegas. Depois, começou a passar muito mal também. Eu comecei a sentir o mesmo sintoma que as pessoas, vontade de vomitar, dor de cabeça, escurecimento de vista. E aquele desmaio rápido, vai e volta, e eu já não perdo de consciência também. Era só mais um dia de trabalho comum para os funcionários da plantação de soja, moradores de Marajó. Mas eles não foram avisados dos perigos de contaminação e jamais imaginariam que terminariam o dia hospitalizados. Eu entrei com saúde, eu quero sair com saúde. A gente entrar num serviço para a gente ir morrendo aos poucos também não tem condição. O Ministério Público do Trabalho iniciou o processo para investigar a conduta das empresas associadas aos casos de intoxicação por agrotóxicos. As companhias do Ponte do Brasil S.A., a Pioneer Sementes Ltda. E a prestadora de serviços JCIF, Gestão e RH, responsáveis pela contratação dos trabalhadores, foram notificadas na data do acidente e têm prazo determinado para responder o MPT. A empresa, ela teria que ter mais responsabilidade porque é ser humano que está na lavoura. Vamos acompanhar, nós vamos acompanhar esses trabalhadores, tá? Até o final do contrato deles e até enquanto tiver um com problema, nós vamos acompanhar. Para o procurador regional do MPT, Pedro Serafim, que também preside o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, a própria rotina de trabalho do funcionário do campo é perigosa e a maior parte dos casos de contaminação não são sequer notificados. A OMS disse que para cada notificação, 50 não foram feitas. E aí o trabalhador vai perder sua força de trabalho. Isso vai sobrecarregar o sistema previdenciário e a própria sociedade. Por isso, a obrigatoriedade do preenchimento das fichas do Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória, o SINAM, uma forma segura de registro dos acidentes de trabalho que pode servir como prova para a atuação do MPT. Andréa Amoras, médica e doutora especialista em toxicologia, atendeu parte das vítimas da contaminação na plantação de soja e relata o papel do empregador em casos como esse. Em saúde do trabalhador, né, a principal ação é a prevenção, né? Então, o empregador ele tem responsabilidades com o seu empregado, seja de proteção coletiva, né, seja de proteção individual, seja no manejo correto do produto, né, da aplicação, tá? No caso específico dos trabalhadores rurais, né, obedecendo os tempos de reentrada,
né, na lavoura. Foi um acidente de trabalho causado por uma intoxicação aguda. A maior parte dos trabalhadores que entraram na lavoura de soja contaminada com pesticidas voltaram para casa com sintomas que persistem há várias semanas. Segundo a toxicologista, são raras as substâncias que têm antídoto e as consequências da contaminação são imprevisíveis. Que pode ser de curta duração, né, ele ficar completamente, né, bem, tá? E não ter nenhuma sequela, né? Então, dependendo do grau de intoxicação, possa ser que algum paciente fique com alguma sequela? Pode. Nesse intervalo de 7 dias passando mal direto, aí mais 2 dias internados. Além da saúde comprometida, o maior medo desses trabalhadores é a incerteza do futuro e o esforço em vão para esquecer aquela manhã de trabalho. Um constrangimento muito grande. E o abalamento psicológico, nem se fala, que isso aí eu acho que eu vou conviver com isso para o resto da vida. Não tem como sair. Toda hora eu estou pensando nisso que aconteceu. Eu tenho medo de ficar doente, de não ter nenhum apoio, porque eu tenho certeza, quando o contrato acabar, eles não vão apoiar a gente. O médico me liberou, dizendo que eu tinha condição de estar em casa. Aí é assim, é inchada, com dor de cabeça, os rins dói, o fígado dói. Antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.